O Cão dos Baskerville, de autoria de Sir Arthur Conan Doyle. Capítulo 10. Extrato do diário do Dr. Watson. Até agora tenho relatado os fatos baseado nos relatórios que enviei a Sherlock Holmes, mas cheguei a uma fase da narrativa em que me vejo forçado a abandonar este método e a passar ao diário que, nessa altura, tive o cuidado de redigir. Prosseguirei, portanto, a partir da manhã seguinte à nossa fracassada caçada ao criminoso. 16 de outubro. Dia feio e nublado. O solar está cercado de nuvens que de vez em quando se esfiapam e entreabrem para nos mostrar as lúgubres curvas do pântano, os riachos como veias de prata serpeando nas encostas e as rochas polidas e molhadas que brilham à luz do sol. Um sentimento de melancolia reina, tanto no exterior como dentro de casa. Desde ontem que o baronete se mostra sombrio, e eu pressinto um perigo que não sei definir, mas para o qual contribui grandemente o uivo pavoroso que já tive ocasião de ouvir por 2 vezes. Não acredito que se trate de um fenômeno sobrenatural, pois não é admissível que um cão fantasma deixe vestígios materiais, como pegadas, e solte uivos atroando os ares. O meu bom senso me impede de acreditar nessa fantasia, embora tanto Stapleton como o próprio Mortimer se mostrem inclinados a admiti-la, como quaisquer camponeses incultos que chegam a descrever o cão diabólico expelindo fogo pela boca e pelos olhos. Holmes não acreditaria em tal tolice. Eu concordo com o seu raciocínio positivista. Contudo, não posso negar o fato de ter ouvido o horrível uivo, o que me leva a supor que anda por aí um cão enorme no pântano. Mas de que se alimenta e por que motivo só é visto de noite? Além do cão, deparamos com o fator humano. O homem de barba que em Londres seguiu de coche Sir Henry e Mortimer, e vimos uma carta que tanto podia ter sido enviada, como aviso, por um amigo, quanto por um inimigo. Neste último caso, onde é que ele está? Em Londres? Ou seria o homem cujo vulto vi ontem sobre o penhasco no pântano? Apenas o vi de relance, mas fiquei com a impressão de que era mais alto do que Stapleton e mais magro do que Frankland. Quanto a Barrymore, o tínhamos deixado no solar e com certeza não teria corrido atrás de nós. Se há realmente alguém que nos persegue desde Londres, devo dedicar todas as minhas faculdades a descobri-lo e a pegá-lo. Estive para contar esta minha decisão a Sir Henry, mas achei melhor agir sozinho, já que o vejo silencioso e distraído. O caso de a senhorita Stapleton afligiu-o, e o uivo que ouviu no pântano deve ter-lhe perturbado os nervos. Portanto, para não aumentar as suas preocupações, tentarei alcançar sozinho o meu objetivo. Hoje, depois do café matinal, Barrymore pediu para falar com Sir Henry, e durante algum tempo estiveram fechados no escritório. Do salão de bilhar, onde me sentei, ouvi vozes, por vezes num tom exaltado, e quando o baronete abriu a porta, comunicou-me: Barrymore considera injusto perseguirmos Selden, já que foi ele quem confiadamente nos contou o segredo. De pé diante de nós e muito pálido, o mordomo articulou: Peço desculpas a Vossa Senhoria, pois receio ter me excedido, mas a verdade é que, quando vi os senhores voltando de madrugada, compreendi que tinham ido atrás de Selden. Ora, o desgraçado já tem sofrido muito e muito terá que sofrer sem que seja necessário sair em seu encalço mais gente com quem lutar. Se você nos tivesse contado os fatos espontaneamente, o caso seria diferente, mas a verdade é que foi sua mulher quem se viu forçada a nos pôr a par do que se passava quando ameacei despedi-los. Mas não pensamos que Vossa Senhoria fosse se aproveitar da nossa confissão para cumprir com a minha obrigação? Este homem é uma ameaça pública e não se deterá perante coisa alguma. Ora, há casas isoladas nessa região. Por exemplo, a Mary Pitt Cottage, onde apenas o Sr. Stapleton poderá defender a irmã e nem sempre está lá para protegê-la. Enquanto o seu cunhado não for preso, ninguém estará seguro. Ele não assaltará casa alguma nesta região, posso lhe garantir, senhor,
que dentro de poucos dias tudo estará pronto para que ele siga para a América do Sul. A polícia já desistiu das buscas no pântano. Por isso, suplico a Vossa Senhoria que não ponha os guardas no seu encalço. Deixem-no sossegado até poder embarcar. Se for denunciado, minha mulher também fica comprometida e difamada. Suplico-lhe, Senhor, que nada transmita à polícia. Qual é a sua opinião, Watson? Encolhi os ombros. Se ele sair do país, será um alívio para quem paga impostos, respondi. Mas e se ele, antes de partir, decidir assaltar mais alguém? O mordomo interveio, esforçando-se por manter-se calmo. Selden nunca faria uma coisa dessa, senhor. Já lhe fornecemos tudo de que precisa. Se cometesse agora um crime, denunciaria o seu esconderijo e estaria perdido. Isso parece-me lógico. Muito bem, Barrymore. Deus o abençoe, senhor. Minha mulher morreria de desgosto se ele voltasse a ser preso por nossa culpa. Que me diz, Watson? Ficamos na situação de cúmplices de um criminoso. Porém, depois do que ouvi... Muito bem, Barrymore, pode se retirar. O mordomo agradeceu e ia saindo, mas após uma breve hesitação declarou: Vossa Senhoria tem sido tão generoso para conosco que gostaria de poder retribuir de qualquer modo. Sei de um fato que não relatei a ninguém e do qual só tive conhecimento depois do inquérito. Trata-se ainda da morte de Sir Charles. O baronete e eu ficamos de pé. Sabe como ele morreu? Isso não sei, senhor. Então, o que sabe a esse respeito? Soube que Sir Charles, àquela hora, se dirigia para junto do portão a fim de se encontrar com uma mulher. Com uma mulher? O meu tio? Sim, senhor. Que mulher? Desconheço o nome, senhor, mas sei que as suas iniciais são L.L. Como descobriu isso? Sir Charles recebia muitas cartas, pois sendo um homem influente e generoso, muita gente o procurava para pedir auxílio. Nessa manhã, só tinha vindo uma carta. Fora expedida de Coombe Tracey, e o endereço fora redigido com uma grafia tipicamente feminina. Isso chamou minha atenção. Diga o resto, Barrymore. Por que motivo essa grafia lhe despertou atenção? Porque no dia seguinte ao inquérito, ao limpar o escritório, minha mulher encontrou cinzas de uma carta no fundo da lareira. Estava praticamente queimada, exceto uma extremidade em que ainda se podia ler. Talvez em post-scriptum. Por favor, se for um verdadeiro cavalheiro, queime esta carta e esteja junto do portão às 10 horas. Logo abaixo, figuravam as iniciais L.L. Guardou esse pedaço de papel? Não, senhor, porque como estava meio carbonizado, logo se desfez ao ser manuseado. E o meu tio recebeu outras cartas com a mesma grafia? Nunca prestei muita atenção à correspondência de Sir Charles. Só reparei nessa carta por ser a única que ele recebeu na manhã da tragédia. E não faz ideia de quem seja essa senhora que assina L.L.? Não, senhor, mas, se conseguíssemos descobri-la, talvez pudéssemos elucidar mais alguma coisa acerca da morte de Sir Charles. Não compreendo, Barrymore. Por que motivo me ocultou esse fato? Censurou Sir Henry. Porque tanto minha mulher como eu gostávamos muito de Sir Charles e não pensamos que fosse conveniente desenterrar um assunto, talvez muito pessoal, que de resto não poderia ressuscitá-lo. Tratava-se de uma senhora envolvida no caso. Receou prejudicar a reputação do seu falecido patrão? Bem, naquela altura pensei que não haveria vantagem em revelar esse assunto. Mas como o senhor tem sido tão bom para nós, achei que talvez tivesse interesse em estar a par deste fato. Muito bem, Barrymore. Pode se retirar. Depois de o mordomo sair, Sir Henry me consultou. Que pensa Watson deste novo aspecto do caso? Que ainda o torna mais obscuro. Sim,
Mas se descobríssemos quem é esta LL, talvez alguma coisa mais se esclarecesse. Que devemos fazer? Contar o fato a Holmes imediatamente. Se considerar esta carta uma pista digna de interesse, talvez se decida a aparecer por aqui, vaticinei. Fui para o meu quarto e incluí esta nova pista no meu relatório para Holmes. Este devia andar muito ocupado, visto que os seus bilhetes da Baker Street eram brevíssimos e raros, sem o mínimo comentário às informações que eu enviava. Provavelmente o caso da chantagem continuava lhe absorvendo todo o tempo, mas tinha uma esperança de que este novo fator lhe renovasse o interesse por Baskerville, e eu bem desejava que ele estivesse lá. 17 de outubro. A chuva continuou a cair durante todo o dia, escorrendo pelas goteiras e fazendo sussurrar a era da fachada. Pensei no fugitivo escondido no pântano e naquele outro vulto que a contraluz da lua tanto me impressionou. Estaria também sob o dilúvio esse incógnito vigilante das sombras? À tarde, vesti uma capa e fui à charneca, com a chuva batendo no meu rosto e o vento a zunir-me nos ouvidos. Que Deus ajudasse os que andavam pelo grande pântano de Grimpen, naquela altura em que a própria terra firme se transformava num imenso charco. Subi o penhasco negro onde 2 noites antes avistei o vulto solitário e dali lancei o olhar pela planície desoladora. A chuva em rajadas varria a superfície da terra avermelhada e nuvens muito baixas paravam sobre as encostas dos montes. À minha esquerda, no vale distante, erguiam-se acima do arvoredo as estreitas torres do solar de Baskerville. Eram os únicos sinais visíveis de vida humana além das casinhas da aldeia pré-histórica, e, em parte alguma, encontrei vestígios do observador solitário. No meu regresso, deparei com o Dr. Mortimer, cujo coche acabava de sair da estrada de Fulmere Farm. Mortimer, que tem sido muito atencioso conosco, visitando o solar diariamente, insistiu em me trazer aqui. Estava preocupado com o seu cão que foi para o pântano e nunca mais voltou. Tentei animá-lo, embora me lembrasse do potro que vi ser tragado pelo lodo movediço de Grimpen. Para mudar de conversa, sondei. Praticamente, Mortimer, você conhece quase toda a gente das redondezas, não é verdade? Creio que conheço todos os habitantes. Sabe, porventura, se há alguma mulher cujas iniciais sejam LL? Após refletir alguns segundos, respondeu negativamente e acrescentou. Evidentemente, há por aí alguns ciganos que desconheço, mas entre os fazendeiros e aldeões, ninguém tem essas iniciais. Fez uma pausa e reconsiderou. A não ser que se trate de Laura Lyons, mas essa não é daqui, pois reside em Coombe-Tracey. Quem é essa senhora? Indaguei, dissimulando o meu entusiasmo. É a filha de Frankland. Do maluco por demandas jurídicas? Exatamente. A jovem se casou com um artista francês, Lyons, que veio pintar no pântano, mas o sujeito era um lunático e a abandonou. Segundo consta, não foi o único culpado, porque o pai, furioso por eles terem se casado sem o seu consentimento, cortou relações com a filha. A pobre moça tem sofrido bastante. De que vive ela? Creio que o velho lhe dá alguma coisa, mas deve ser uma ninharia, visto que está em má situação financeira devido aos gastos com os tribunais. Várias pessoas têm tentado ajudá-la a ganhar a vida honestamente. Stapleton e Sir Charles apoiaram-na muito e eu também contribuí. Laura abriu um pequeno escritório de datilografia. Como era de esperar, Mortimer quis saber o motivo do meu interesse, mas não me abri muito. Amanhã de manhã, irei a Coombe-Tracey e tentarei falar com essa Laura Lyon. Parece que adquiri alguma astúcia, visto que, quando Mortimer me fez algumas perguntas indiscretas, me lembrei de perguntar de que tipo era o crânio de Frankland. Desta maneira, durante o resto do percurso até o solar, só falou de craniologia. Bem se vê que tenho convivido com Sherlock Holmes. Neste dia moroso e melancólico, só tenho outro incidente a mencionar. A minha recente conversa com Barrymore, que me forneceu um novo trunfo a jogar oportunamente. Depois do jantar,
Mortimer e Sir Henry decidiram jogar cartas. Fiquei sozinho na biblioteca, onde o mordomo me trouxe o café e aproveitei para fazer algumas perguntas. O seu cunhado já partiu ou continua a vaguear pelo pântano? Não sei, senhor, mas espero que já tenha partido, pois só nos causou aflições. Há 3 dias que não tenho notícias dele. Esteve com ele nessa ocasião? Não estive, mas a comida desaparecia do lugar habitual. Nesse caso, ainda deve andar por lá. É possível, a menos que outra pessoa tenha levado a comida. Fiquei suspenso com a chávena a caminho da boca e fitei Barrymore atentamente. Outra pessoa. Sabe que há um outro homem vagueando pelo pântano? Sim, senhor. Você o viu? Não, senhor, mas Selden me falou dele. Também anda escondido, mas não é um fugitivo da penitenciária. Confesso, Dr. Watson, que não estou gostando destas ocorrências. São realmente estranhas, e o meu interesse no caso reflete apenas os interesses do seu patrão. Diga-me francamente, Barrymore, que mais o preocupa? Barrymore hesitou, quer porque estivesse arrependido do seu impulso para um tal desabafo, quer porque tivesse dificuldade em se exprimir. Aquelas idas e vindas do desconhecido, receio que esse homem esteja projetando qualquer coisa contra o meu patrão, que, certamente, estaria mais protegido em Londres do que aqui. Mas por que se alarma dessa maneira? Apesar das conclusões do delegado da Justiça acerca da morte de Sir Charles, a verdade é que a origem da tragédia não ficou esclarecida. Os uivos diabólicos que ecoam no pântano fazem com que já ninguém ouse penetrar nela de noite, nem que lhe paguem. Esse homem que anda por lá deve constituir uma ameaça para Sir Henry, para Baskerville. E creio que me sentirei aliviado no dia em que outros criados vierem nos substituir a mim e a minha mulher no serviço do solar. Que disse Selden a respeito desse desconhecido que viu escondido no pântano? Selden é um homem avesso a prestar informações, pois é muito reservado. Limitou-se a dizer que o viu 2 ou 3 vezes e que não se tratava de um rústico ou foragido da justiça, mas de um cavaleiro muito ágil e ginasticado, alto, magro e trajado adequadamente para andar no campo e se proteger da intempérie. Onde é que ele se abriga? Numa das casas daqueles homens antigos. Como consegue se alimentar? Há um rapaz que lhe leva comida numa espécie de bornal. Parece que às vezes se desloca a Coombe-Tracey, ou pelo menos parte nessa direção. Está bem, Barrymore. Talvez em outra ocasião voltemos a falar neste assunto. Depois de o mordomo sair, contemplei pela janela as nuvens deslizando velozmente e o vento sacudindo a ramaria do parque. Se a noite já era ameaçadora para um ser humano abrigado numa casa, como se sentiriam aqueles 2 homens que se ocultavam naquele local tenebroso de penedos e pântanos? Que ódio poderia mover alguém a encarar um tempo tão agreste só para vigiar o solar? E qual seria o seu misterioso objetivo? Estou realmente decidido, antes que termine o dia de amanhã, a explorar o coração do pântano em busca de uma explicação.